Graça e paz para todos quanto no momento nos assiste, que as copiosas bênçãos do Deus eterno possam estar sendo derramadas sobre o teu lar, sobre o teu relacionamento conjugal, sobre o teu relacionamento familiar. Depois de um mês denominado mês da família, que é o mês de maio, estamos de volta, porque no mês de maio nós trouxemos diariamente o devocional da família. De agora para frente nós apenas estaremos colocando durante a semana 2 vídeos no canal. E hoje nós trazemos um tema muito importante para você, mulher de Deus, para você, mulher sábia, para você, mulher que tem compromisso com o reino de Deus. A pergunta que eu te faço: a mulher que serve a Deus e tem compromisso com o reino de Deus, ela deve andar de uma forma diferenciada das outras ou deve andar de qualquer maneira? E eu não me dirijo tão somente para aquelas mulheres que aceitaram Jesus como um Salvador hoje, ou que têm aí 1 ano, 2 anos na casa do Senhor, mas principalmente para as mulheres que já estão aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos na presença de Deus e já conhece a cultura da igreja e principalmente os princípios da palavra de Deus. O tema que eu trago hoje é como a mulher cristã deve se vestir. E eu quero usar um versículo da palavra de Deus, aliás, 2 versículos da palavra de Deus, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Também eu quero usar um texto, aliás, um versículo da palavra de Deus na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntio, capítulo 5, verso 17, que diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo? Está dizendo: se eu agora estou em Cristo e Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, inclusive as vestimentas mudanas que outrora a mulher vestia, agora ela não veste mais, porque ela tem uma nova maneira de andar, uma nova conduta, um novo comportamento, e isso se aplica também à vestimenta. Hoje vivemos em uma sociedade completamente dominada pelos apelos sensuais. Nós vemos isso em tudo. Eles estão presentes nos filmes, nas novelas, nos comerciais. Inclusive eu tive a oportunidade de ver um comercial de um posto de gasolina onde todas as mulheres estavam vestidas como se fosse para a praia, de fio dental. E imagine a fila de homens ali para abastecer naquele local só porque as mulheres estavam daquele jeito. Então muitas coisas têm acontecido e nós, como um servo de Deus, precisamos estar atento, né? Nas televisão, nos filmes, a sensualidade tem sido algo muito explorada pela sociedade. Paulo usa a figura da vestimenta para ilustrar como as mulheres cristãs, nesse versículo aqui, devem viver na igreja, no lar e na sociedade. Não somente dentro da casa de Deus, dentro do lar, mas principalmente na sociedade. Por quê? Porque existem algumas mulheres que têm 2 guarda-roupa, um para ir para a igreja e o outro para ir ao shopping, ou para andar na praça, ou para ir para um outro lugar. Nós iremos falar um pouco sobre essa questão. Paulo também não está dando conselhos sobre as roupas. Paulo não era estilista, não, mas está falando como as mulheres devem se comportar na sociedade em que elas estão vivendo. Agora nós iremos aqui para algo muito importante no primeiro ponto. Ele usa uma expressão muito interessante aqui nesse versículo: andar com pudor e modéstia. Agora veja só, a palavra pudor é uma palavra de origem latina
e que faz referência ao recado, a recato, a modéstia, a sentimento de vergonha e a honestidade. Ou seja, Paulo estava dizendo que a mulher deveria andar com pudor, que ela tivesse vergonha de usar roupas que não vinham ser adequadas para mulheres que servem a Deus. A mulher cristã sem pudor não tem vergonha. Ela anda desnudada como ao máximo. A mulher não deve usar roupa exagerada que desperte desejos nos homens. A mulher de Deus, a mulher que tem compromisso com Deus, ela não pode, como um servo de Deus, usar esse tipo de roupa. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz que quando eu olho para uma mulher com a intenção de tê-la ou possuí-la para o ato sexual, eu peco contra Deus. Mas também a mulher serva de Deus que usa da sensualidade com roupas inadequadas e me faz pecar, ela também pecou contra Deus, porque ela incitou dentro de mim algo que eu só veio à tona porque eu olhei. Aí você pode dizer assim, pastor, mas não é obrigado tu olhar. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer para você homem e para você mulher. Não há como nós, servos de Deus, não olhar tantas coisas absurdas que está acontecendo na sociedade, por mais que nós venhamos a nos limitar, né? Por mais que nós venhamos a nos limitar. Agora, vestidos luxuosos ou preciosos. Por que Paulo agora fala dessa forma aqui? Algumas mulheres vestiam vestido caríssimo, preciosos e luxuosos na época do próprio apóstolo Paulo, principalmente ali ele falando com as mulheres a qual estava ao cuidado do pastor Timóteo, né? E isso devia causar ostentação, um igual na comunidade cristã. Infelizmente, existem muitas mulheres que estão ostentando, e isso muitas das vezes traz de certa forma algo muito ruim para o reino de Deus. Eu não sou contra, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, eu não sou contra a mulher andar bem vestida, nós iremos falar sobre isso. Eu não sou contra isso, mas existe até mulheres que elas reclamam tanto para o homem, ela pressiona tanto o homem para comprar vestidos luxuosos de 300, 400, 500, R$1.000 só para ostentar. Será se essa vaidade está de acordo com os princípios da palavra de Deus? É uma pergunta que eu lhe faço. Eu não sou contra a esposa do irmão ela andar bem vestida se ele pode dar isso a ela. Eu não estou falando sobre isso, né? Já que na igreja, na época, era formado por pessoas de alto poder aquisitivo, mas também de pessoas com baixo poder aquisitivo. E Paulo estava ensinando aqui que elas não deveriam usar roupas luxuosas, né? Luxuosas, caríssimas, trazendo assim, às vezes, até constrangimento e espírito de inferioridade para aquelas que não tinham condições de andar daquela forma. Aí você me pergunta, mulher, de novo, bom, por causa disso eu não posso me arrumar. Não, não estou dizendo que você não deva se arrumar. A mulher de Deus deve se arrumar. Nós iremos falar um pouco sobre isso lá na frente. Agora, roupas sensuais. É muito importante nós falarmos agora sobre esta questão. As mulheres cristãs não devem se vestir com roupas sensuais que chamem a atenção dos homens. As mulheres com certeza sabem quando a roupa é sensual ou não, porque até umas vestem dessa forma para chamar a atenção de outras pessoas. Por exemplo, imagine comigo, preste bem atenção, uma mulher que ela tem um corpo bem definido, bem avantajado, com o bumbum bem avantajado, ela vai com uma saia coladíssima cantar no púlpito da igreja, onde está cheio de obreiros da casa do Senhor. Ela está lá louvando a Deus. Eu te faço uma pergunta para você, homem de Deus, que está me assistindo, porque não é só para mulher não. Como é que tu te sente? Tu não vai conseguir olhar, tu vai fechar os teus olhos. A verdade é que nós devemos fechar os nossos olhos para não
pecar contra Deus. E a outra verdade é que esse tipo de vestimenta em uma mulher, ela jamais deveria subir ao púlpito da igreja. É o meu pensamento. Nós estamos vendo aí pastoras aí, já vi em alguns canais, pastoras que estão seminua no púlpito, né? No púlpito, seminua. Irmãos, como servo de Deus, nós temos uma maneira de andar, uma maneira de falar e uma maneira de nos vestir. Eu sei que a roupa não nos levará para o céu, mas um crente verdadeiramente servo de Deus, ele tem roupas adequadas para entrar na igreja, para andar na sociedade e para estar dentro de casa. Nós precisamos entender isso, né? A palavra de Deus, ela é clara quando Paulo está falando isso, de pudor, modéstia, moderação. Paulo não está proibindo aqui, de hipótese nenhuma, que a mulher se produza, que a mulher venha se vestir bem, venha ter roupas, né? Roupas que possam aí estar também glorificando ao nome do Senhor, porque eu vou falar sobre isso lá na frente. A sensualidade feminina deve ser explorada sim, com certeza. Você está dizendo, não, pastor, então a sensualidade feminina não deve ser explorada. Sim, mas no ato do relacionamento conjugal da esposa para com o esposo. Lá sim, lá com certeza. Mas na rua, na igreja, eu acho inadequado os tipos de roupa que muitas mulheres estão vestindo, né? Aqui ele coloca, como a mulher cristã deve se vestir então? Então nós vamos falar aqui, como a mulher cristã deve se vestir. Primeiro, converse com Deus e busque a paz. Você precisa conversar com Deus para saber se aquela roupa que você está vestindo vai trazer escândalo para a casa do Senhor, escândalo para você mesmo, para o próprio Deus e para as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ter paz. Você não vai se tornar aquela pessoa que tudo é pecado. Não. Tenha prudência, mas não entre em um estado de que tudo é pecado. Não, a mulher pode se produzir sim, para adorar a Deus, para sair com seu esposo, pode sim, eu concordo. Agora tem que ter pudor, tem que ter moderação, para que não venha a ser escândalo na sociedade, e aí de certa forma, pessoas dizendo, olha ali, diz que é crente, olha a postura dela, olha a vestimenta dela. A igreja é escandalizada, o nome do Senhor também é escandalizado, através da maneira que você está se vestindo, mulher de Deus, né? Eu não estou aqui julgando ninguém. Certamente a mulher cristã deve zelar por sua beleza. Claro, eu conheço muitas mulheres que depois que aceitou Jesus como Salvador, não ligaram mais para si próprio. Ela não se arruma mais, ela não penteia nem o cabelo direito, ela não se produz para o seu esposo. Eu não estou dizendo isso e nem Deus está dizendo que a mulher não deve se produzir. A mulher pode ser elegante sim, vestir roupas elegantes sim, que glorifique a Deus e que exalte o nome do Senhor, né? A mulher vai sair com o seu esposo, saia elegante, não sai de qualquer forma, não, está saindo com o seu esposo, saia com elegante. Agora só deixa eu lhe dizer uma coisa, tem muito esposo que parece que não tem, parece que tem a titica de galinha na cabeça. Uma vez eu conversando com um em certa cidade, não vou dizer o nome, a mulher estava se vestindo de uma forma, mesmo sendo crente, e ele dizia, eu gosto que ela se vista assim. Ela estava se vestindo de uma forma depravada e ele ainda dizia que gostava da maneira que ela se vestia, porque ele era o homem dela, ela devia se vestir da forma que ele gosta. Tá bom, tá certo. Aí as pessoas dizem assim, aí alguém, um homem vai tomar gosto, né? Por quê? Preste bem atenção, irmão. Aqui analise comigo, venha refletir comigo. Uma mulher bem vestida pode até ser que um homem tome gosto, mas ele vai pensar duas vezes. Agora, uma mulher mal vestida, com a roupa sensual, mostrando seu corpo como se fosse um pedaço de carne lá no açougue, as pessoas vão tomar gosto. E tem outra versão. Por exemplo, tem pessoas que querem mais ver uma mulher bem vestida para saber o que está por dentro da roupa do que uma pessoa que já anda mostrando o seu corpo propriamente dito. É um pensamento que eu tenho. Então, vejam só. Certamente Deus aqui, ele não está impedindo que a mulher venha se zelar,
né? Que ela venha andar bem vestida, porém sem explorar a sensualidade, ou seja, sem apelo sensual, para que outros homens a cobissem. Deus não quer que as mulheres, principalmente cristãs, exponham seu corpo à vista de toda forma ou de qualquer forma, como se seja um pedaço de carne no açougue, em que a pessoa que vai comprar, ele compra pelo que olha. Não, a mulher cristã não deve ser assim. Agora, algo importante, a roupa sensual e extravagante, nós precisamos ter cuidado, a mulher precisa ter cuidado. Não deve compor o guarda-roupa de uma mulher cristã. É sinal de mudanismo. Como eu disse antes, tem mulher que tem 2 guarda-roupa dentro de casa e o esposo aceita, né? 2 guarda-roupa, ou seja, para ir para a igreja, ela vai com a roupa lá no joelho, uma saia no joelho, bem vestida, mas se ela for para o shopping ou para um outro lugar, ela vai de uma forma totalmente diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. A roupa, ela identifica que eu sou servo de Deus, e provo na Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, verso 8, lá tem uma mulher sulamita que ela olhava para o profeta, e o profeta toda vez que passava pela casa dela, ela disse para o esposo: eu vejo que esse homem que passa por nós é um verdadeiro homem de Deus, servo de Deus. Eu, no meu ponto de vista, posso estar errado, não sou dono da verdade, mas aquela mulher percebeu que aquele homem era um homem de Deus pela sua vestimenta, pela sua maneira de andar, pelo seu comportamento. Hoje quase não se sabe quem é servo de Deus e quem não é. Por quê? Porque não tem mais esse tipo de compostura, de conduta dentro da casa do Senhor. Por outro lado, as mulheres cristãs que devem viver uma vida santa, devem buscar com prioridade a beleza interior. É muito importante. Tem muita mulher que liga tanto para a estética, para o corpo, e eu não estou dizendo que não deve sim, mas tenha cuidado. A prioridade aqui não é a beleza exterior, mas a interior, e provo isso na Bíblia. Primeira carta de Paulo, capítulo 3, aliás, de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 5, diz assim: o enfeite dela não seja no exterior, no frisado dos cabelos, preste bem atenção, no uso de joia, de ouro, na compostura dos vestimentos. Olha o que Pedro está dizendo. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, olha, e quieto, que é precioso diante de Deus. Deus não liga para a vestimenta, ele liga sim para a questão da maneira de nós andarmos. Deixa eu voltar aqui atrás, né? Ele liga sim, porque eu estou falando sobre isso. Mas o mais importante de que uma mulher cristã deve lutar para ter é as vestimentas interior. Ela é de suma importância. Você deve sim usar roupas bonitas, roupas adequadas, mas não roupas luxuosas para trazer inveja a outras pessoas, para dizer que você é poderosa, ostentadora. Eu creio que não é muito adequado para uma serva de Deus. Isso não quer dizer que se teu esposo tem condições, você tem condições, vai andar também maltrapilha, desarrumada. Não. Aqui no outro versículo, ele diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Então, o que eu quero deixar para você, servo de Deus, mulher de oração, é que você pode sim se arrumar, pode sim limpar as unhas, pode sim limpar aí o cabelo, fazer uma chapolete, né, que é a chapinha, pode sim. Depois eu vou falar ainda sobre essa questão da maquiagem, mas a mulher, ela pode ser elegante sim, usando roupas com pudor. Então, que a mulher sábia, que a mulher que tem compromisso com Deus, ande desta forma, porque assim é importantíssimo para o reino de Deus. Agora tem uma coisa que nós devemos ver aqui que é muito importante. Afirmamos, mais uma vez, eu quero afirmar,
que Deus não condena a mulher cristã cuidar de sua aparência. Quero aqui terminar, concluir dizendo isso, né? Andando desarrumada, mas de forma discreta e com pudor. Ele quer que a mulher ande de forma discreta e com pudor. Não chame muita atenção, não precisa chamar a atenção de ninguém. Você está se arrumando para o próprio Deus, a sua roupa glorifica a Deus, porque eu vou falar aqui em um versículo da palavra de Deus, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Discreta, com pudor, sem usar apelos de roupa sensuais e já exagerada, roupa luxuosas, né? Desperte desejos sensuais nos homens. Agora, só para findar, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 30 e 31, diz assim: e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graça. Portanto, que comais, que bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Tudo que nós venhamos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. A vestimenta é uma. A vestimenta é uma, minha irmã. Se tudo aquilo está dizendo que eu vou fazer, eu devo fazer para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para engrandecer ao Deus que eu sirvo, então não venha me dizer que a vestimenta não seja algo importante para a mulher que tem compromisso com Deus, né? Que o Deus eterno te abençoe. Quero lhe dizer aqui que eu não estou julgando ninguém, religião de ninguém, apenas trazendo um esclarecimento da palavra de Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.